Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rosácea. É importante a gente definir um pouquinho o que é a rosácea, que é essa dermatose com acometimento principalmente de região nasal, região do nariz, região malar e fronte, região da testa também. É um quadro prevalente principalmente em mulheres, mas também tem um acometimento de homens. Cerca de 10% da população apresenta esse quadro. Geralmente o acometimento é mais prevalente em pacientes entre 30 a 60 anos e principalmente pacientes de pele clara. A rosácea é um quadro que possui muitas variantes. Cada variante tem alguns sinais, sintomas específicos desse tipo, porém é importante salientar que basalmente é uma lesão composta por um eritema facial, por uma vermelhidão no rosto, nessas áreas que a gente já comentou, principalmente a área malar, testa, um pouquinho da área nasal. Tem alguma relação com fatores ambientais, com temperatura, época do ano, com alguns alimentos, geralmente produtos mais apimentados, condimentados podem agravar esse quadro. Dentre essas variantes, esses tipos, e graus de comprometimentos que a rosácea pode ter, a gente tem uma das etapas que é a etapa das fimas, a etapa fimatosa. Principalmente há como se fosse um enrijecimento, forma-se uma carapaça mais espessa em algumas regiões do rosto, pode ser qualquer região, principalmente região nasal. Isso se dá por conta da inflamação, do espessamento das glândulas sebáceas nessa região. Já na fase do eritema transitório, ou de flushing, que a gente chama, toda essa vermelhidão acaba tendo um pouco de sintomas associados. Então a gente vê uma ardência, uma sensação de queimação, pode ocorrer até um lacrimejamento também. E há um surgimento de novos vasinhos bem pequenininhos, a gente consegue avaliar com a dermatoscopia durante a consulta, são as telangiectasias nessa região, que mostram que é uma pele que está mais sensibilizada, que está mais inflamada. Já a variante granulomatosa, a gente observa alguns carocinhos, pequenos cistos, nódulos já mais avermelhados, acastanhados nessa área de acometimento. Geralmente é um curso mais crônico, já uma etapa um pouco mais avançada desse quadro. E é importante fazer diagnóstico diferencial também com alguns outros acometimentos que causam lesões semelhantes. E nesse caso, nessa condição, a pele fica um pouco mais espessa, um pouco mais endurecida, um pouco mais eritematosa, mais avermelhada, dando sinal, novamente, de inflamação. Além disso, temos a variante conglobata, que já lembra o quadro de acne conglobata, que é um quadro extenso de acometimento mais crônico, já com surgimento de nódulos um pouquinho maiores, um espessamento maior, uma inflamação um pouco maior também. Visando o tratamento desse paciente, é importante que a gente faça uma avaliação minuciosa de possíveis gatilhos que podem desencadear essa condição de ter um agravo da rosácea. Então fatores emocionais, psicológicos interferem diretamente nisso, alimentação, o tipo de rotina que a pessoa tem de produtos com o rosto, se há produtos muito abrasivos, muito ácidos, muito fortes, se é uma pele mais desidratada, tudo isso interfere para o diagnóstico e deve ser ajustado, deve ser corrigido e identificado pelo especialista. Além disso, mudanças bruscas de temperatura, épocas do ano, alimentação, atividade física, toda a demanda de exercício, transpiração pode influenciar também para o agravo desse quadro. A pele do paciente com rosácea é uma pele mais sensível, então é necessário que a gente utilize produtos também voltados para uma pele mais sensível, desde a higienização com os géis de limpeza, evitar sérums ácidos muito abrasivos. Também é importante o reforço na hidratação dessa pele, é uma pele mais sensibilizada que precisa de um reforço ainda maior de hidratação. Hidratantes que reponham a barreira cutânea que foi perdida, que foi prejudicada. De maneira resumida, como cuidados gerais, a gente tem que evitar os fatores desencadeantes, ter um reforço na hidratação dessa pele, um reforço na proteção solar dessa pele, é uma pele mais sensível, a gente precisa de um protetor com diversas reaplicações durante o dia. E também todo o manejo de cuidados, eventualmente até fora do âmbito somente dermatológico, inclusive com avaliação de psicoterapia e até avaliação psiquiátrica em alguns casos. Cada fase, cada etapa, cada variante da rosácea vai ter um tratamento específico, como a gente comentou. Então é importante, em alguns casos de rosácea mais papulopustulosa, a gente já entrar com algumas medicações que controlem justamente o surgimento dessas pústulas e pápulas, como ácido azelaico, por exemplo, ácido salicílico. E já quanto ao tratamento farmacológico, vai depender de cada variante, de cada estágio, de cada grau e dos acometimentos que a rosácea vai trazer ao paciente. Mas é importante a gente ter uma avaliação detalhada para identificar em qual variante, qual etapa o paciente está dessa doença. A gente pode usar em alguns casos de ácido azelaico, alguns ácidos
produtos, né, à base de ivermectina, doxiciclina, que é um antibiótico, tudo isso daí vai depender do grau. Em alguns casos a gente usa também a isotretinoína, o Rocutan, que a gente também usa na acne. Sempre o tratamento, o manejo desse paciente, a refratariedade, a resposta que ele vai ter ao tratamento vai depender dessa avaliação mais minuciosa desse paciente e mais frequente em consultório. De uma maneira geral, o intuito da terapia tópica de passar no rosto desse paciente, a gente vai querer ter o objetivo de desinflamar. Então, partiremos para agentes anti-inflamatórios, como o uso de alguns retinóides, como o uso de inibidores da calciferina, dentre outros componentes que vão auxiliar nessa desinflamação do paciente. Também podemos partir até para alguns manipulados, com alguns ômegas, alguns compostos via oral, para fazer essa desinflamação de maneira sistêmica também. E se você tem alguma alteração, alguma vermelhidão, uma alteração de sensibilidade da pele do rosto, ou já teve o diagnóstico de rosácea, deixe nos comentários, quero saber um pouquinho sobre o que vocês já sabem sobre isso, sobre se vocês já tiveram algum quadro semelhante. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e nos vemos no próximo vídeo.